raspou na parede, graças a Deus ninguém se feriu. Agora, isso tudo é em consequência das fortes chuvas, tá, que a capital vem sentindo aí desde o final de semana. É a quadra chuvosa, né, que já começa a, obviamente, ganhar corpo, trazer volumes de chuvas maiores. A gente saiu ali do Laninho, né, do El Ninho, e agora está vivendo Laninha. O El Ninho é calor com pouca chuva, né, praticamente ausência. E o Laninha é o contrário, é a possibilidade da presença maior de chuvas. Há uma expectativa de um volume maior de chuvas para o estado de Alagoas e atingindo também a capital e outros municípios do litoral. E para falar sobre isso, a nossa produção entrou em contato justamente com o Vinícius Pinho, ele que é meteorologista, é de um setor específico da Secretaria Estadual, né, de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ali ligado à área de desastres naturais, de prevenção a esses desastres, para que ele converse com a gente nesse sentido. Vinícius, muito obrigado aí por nos receber, mesmo online aí, participando, trazendo essas informações. Quer dizer que por conta justamente aí do Laninha, né, a gente pode ter um volume de chuvas maiores e, consequentemente, ali alguns transtornos, principalmente nas áreas urbanas, aquelas com dificuldade de escoamento de água. Muito bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Então, nós estamos saindo de uma fase de El Ninho, ele está enfraquecendo e entrando num rápido período de neutralidade agora. E a nossa expectativa é que nos próximos meses, dentro dos próximos meses, sim, nós voltemos para uma fase de Laninha. Como você falou, o Laninha ele é favorável à ocorrência de chuvas no Nordeste brasileiro. Mas o que tem influenciado, e o que, na verdade, o que é o fator preponderante das chuvas neste momento, em todo o Nordeste do Brasil, principalmente na faixa leste do Nordeste, na faixa litorânea do Nordeste brasileiro, são as condições do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico está muito aquecido, tanto próximo da costa do Brasil, da costa do Nordeste, quanto da costa africana. Mas aí a gente se pergunta assim, por que a costa da África tem a ver com as chuvas do Nordeste brasileiro? É que na costa africana se formam o que a gente chama de ondas de leste. São fenômenos meteorológicos que se formam lá naquela região e se deslocam em direção à costa do Nordeste brasileiro, provocando essas chuvas, principalmente durante esse período chuvoso, principalmente durante esses meses de abril a agosto aqui no Nordeste brasileiro. Esse volume de chuva aumente, é isso que a gente pode entender? Sem sombra de dúvidas, a nossa expectativa é essa, que nós tenhamos uma quadra chuvosa, um período chuvoso, com chuvas acima da normalidade, principalmente nas regiões do litoral, incluindo aqui a região metropolitana, na região da Zona da Mata, que é uma região que nos preocupa bastante, porque é onde ficam aqueles rios que historicamente nós temos problemas, como a bacia hidrográfica do Rio Mundaú, do Rio Paraíba, do Rio Jacuípe, e no Baixo São Francisco. Já no Sertão e no Agreste, a previsão é de chuvas dentro de uma normalidade, o que também é uma boa notícia, porque chuvas dentro da normalidade nessa época, que é uma época de recarga hídrica, é uma boa notícia para a população daquela região que vem sofrendo nos últimos meses com a falta de água, com a estiagem. Então, acendeu o alerta, viu, Marcos? Principalmente para as regiões que possuem áreas de risco, áreas de encosta, cidades ribeirinhas que ficam mais próximas aqui da região metropolitana. Pois é, uma preocupação, né, Vinícius? E hoje você já dispõe de tecnologia para isso, pessoal qualificado. É esse monitoramento para as chuvas que acontecem na cabeceira dos rios, que tem, obviamente, nascedouro em outros estados, exemplo de Pernambuco, mas cujo volume de água, caso venha ter algum nível de descontrole, vão, obviamente, desaguar aqui nos municípios alagoanos. Esse monitoramento é constante, a troca de informações, o que é que a gente pode dizer para os nossos telespectadores nesse sentido, em relação a esse monitoramento? Então, hoje a gente dispõe desse monitoramento em tempo real em quase todas as bacias hidrográficas aqui do estado de Alagoas. Além disso, nós temos diversas estações que monitoram o nível dos rios instaladas nas nascentes dos nossos rios lá em Pernambuco. Essas estações estão instaladas em Pernambuco, mas são de responsabilidade da gente. Nós que recebemos esses dados e elas são muito importantes porque a gente consegue acompanhar o quanto chove
e o nível dos rios lá em Pernambuco, na região das nascentes, a gente consegue estimar com quantas horas, por exemplo, uma onda de cheia possa atingir a nossa região. Além disso, nessa época do ano, nesse período do ano, a nossa equipe trabalha em regime de plantão 24 horas, fazendo monitoramento meteorológico, monitoramento de todo tipo de desastre natural em tempo real. Sempre que há necessidade, a gente emite os avisos ou alertas para o Corpo de Bombeiros e para a Defesa Civil. Então, a gente tem trabalhado em regime de plantão já, pelo menos, a gente vai ficar nesse regime de plantão pelo menos até o final de agosto. Aí, regime de plantão e a partir de agora, atenção para todas as áreas aí em monitoramento constante, pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ali cumprindo o seu papel de forma muito eficiente no que diz respeito aos alertas de meteorologia e também alerta para as equipes que atuam diretamente no socorro às pessoas que moram nas áreas de risco. O próprio Vinícius, né, teve a oportunidade de conversar com os técnicos da Defesa Civil, alertando para a expectativa aí dessa quadra chuvosa. E, obviamente, né, Thaís, a chuva não é um problema. O problema é quando o tempo, não é, que essa água cai, ele é muito reduzido. E aí é como a própria SEMAR, junto com a Defesa Civil, já sabe. Naquelas cidades onde há muita dificuldade para o escoamento, a gente sabe que as áreas urbanas, hoje em dia, né, estão muito ali, né, de certa maneira, com dificuldade para escoamento das águas. E aí, onde tem alguns sustos, né, algum transtorno aqui e acolá, e também ainda as famílias que moram em área de risco. Mas o mais importante, Vinícius, é a gente deixar claro também que há todo um trabalho de coordenação com apoio da Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual e as Condecs, né, que atuam também nos municípios, com base na informação aí da tecnologia, para tentar sempre ter o dano mínimo à vida das pessoas, né? Exatamente, isso é fundamental. Essa coordenação, esse trabalho coordenado entre a sala de alerta, Corpo de Bombeiros e as defesas civis, tanto na escala estadual, que é nosso principal parceiro, a Defesa Civil Estadual, quanto nas Condecs municipais, é fundamental. Não adianta nós termos o melhor sistema de alerta do mundo se nós não tivermos para quem emitir esse alerta. Então, hoje, a gente tem um ganho significativo, porque hoje todos os municípios, os 102 municípios do estado de Alagoas, possuem uma CONDEC, uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Então, todos os municípios, eles recebem as nossas informações antecipadamente, em caso de aviso, de alerta, ou uma previsão de chuva mais intensa, de elevação de um rio. Então, hoje esse trabalho é totalmente coordenado entre o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Sala de Alerta. Então, isso é fundamental. Aí dá uma certa tranquilidade, né? Saber que existe ali uma informação que ela é divulgada de forma prévia e que possibilita, num tempo mínimo, uma ação mais efetiva, principalmente nas áreas que merecem e demandam mais atenção. Vinícius, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco nessa manhã. Tenha um ótimo dia de trabalho. Até a próxima. Obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal. Bom trabalho para vocês. E aqui a gente segue fazendo um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem quem?